Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E aí, tô bonitão? Vamos lá? Vamos começar? Então, Química no geral, hoje a gente vai trabalhar sobre representação atômica. Vamos lá? Ops! A gente vai falar sobre número de massa, número atômico, prótons, elétrons, número de nêutrons, ok? Então vamos lá. Começar desenhando um átomo, modelo que a gente utiliza normalmente. Temos aqui então uma eletrosfera. Vamos representar dessa maneira. Alguém pode falar, nossa, diminêutron, é o mesmo desenho, ok? Então aqui dentro, a gente vai colocar o núcleo. E esse núcleo, ele é formado por duas partículas a princípio, nêutrons e prótons, que é o que define a massa de um átomo, ok? Então vamos lá. Duas partículazinhas aqui. Não necessariamente essa quantidade que eu estou colocando, tá bom? Mas, aqui fora, a gente vai colocar, representar os elétrons. Beleza? Calma, vou escrever tudo certinho. Então aqui, ó, nós temos elétrons, que fica na eletrosfera. Quem é a eletrosfera, professor? Ah, professor, o que é a eletrosfera? Aqui, ó, essa é a eletrosfera. Eletrosfera, região periférica de um átomo, ok? Está em volta do núcleo. O que seria mais ou menos sobre o nosso sistema solar seriam as órbitas dos planetas, ok? Os elétrons seriam os planetas e a eletrosfera seria as órbitas dos planetas. Aqui dentro do núcleo estão localizados prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons, que vai definir a massa de um átomo. Tudo bem? Então está aqui, por enquanto. Copiaram? Não copiaram? Vou esperar, hein? Pronto? Ok. Vamos apagar. Fazer um outro detalhe agora sobre a representação de um átomo. Vou fazer uma tabelinha para vocês, onde eu vou colocar quais são as partículas, vou colocar as massas e as cargas de cada uma delas, ok? Então vamos lá, fazer um quadrinho muito bonito, bonito mesmo. Partículas, carga relativa, quer dizer que é uma em relação à outra, não é? E massa relativa, ela é relativa porque é uma em relação à outra também.
Você lembra quais são as partículas que foi falado anteriormente? Isso, prótons. Qual é a outra mesmo? Vamos pensar que está no núcleo? Isso, nêutrons. Vamos lá, participando, hein? Qual é a outra que fica como se fosse um planeta em volta lá do Sol? Mais alto. Elétrons, muito bem. Elétrons. Elétrons. Não é isso? Ótimo. Então vamos fechar nosso quadrinho aqui. Beleza. Aonde fica localizados os prótons e os nêutrons? Lembram? Muito bem. É isso aí. Os prótons e os nêutrons ficam localizados no núcleo de um átomo. Então, núcleo. E os elétrons ficam localizados na eletrosfera. Eletrosfera. Muito bem. Bom, a partícula próton possui carga positiva, ou seja, uma carga positiva. Nêutrons, neutro, se é neutro, não tem carga. Então, carga neutra, neutra, ok? Se é neutro, é zero. Joinha? Elétrons, os elétrons descobertos por Thomson, carga elétrica negativa. Ou seja, se é carga negativa, uma carga negativa, um menos. Beleza? Continuando. Agora, massa relativa. A massa relativa de um próton é igual a 1. A massa relativa de um nêutron é igual a 1. O que é massa relativa? Lembra? A massa relativa é a massa do próton em relação ao nêutron, ou do nêutron em relação ao próton, ou de um em relação ao outro. Por isso, relativa. Beleza? Agora, o que eu quero dizer com massa relativa a 1 do próton e massa relativa a 1 do nêutron? Significa nada mais, nada menos que tem a mesma massa. Então, a massa de um próton é igual à massa de um nêutron. Por isso, 1 para 1. Ok? A massa do elétron, ela não chega a ser significativa para somar na massa de um átomo. Ela é aproximadamente 1 sobre 1836 vezes menor. Então ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou menor do que a massa de elétron. Um detalhe, não estou falando de tamanho, estou falando de massa. Beleza? Tempinho para copiar? Eu espero, não tem problema. Oh, desculpa aí. Pronto? Copiaram? Muito bem. Vamos lá? Vamos continuar nossa aulinha? Agora a gente vai representar essas partículas de uma outra maneira. Vamos lá. Temos aqui para quem não conhece,
é um X. Sacanagem, né? Letra A e letra Z representando a número de massa. O número de massa, como já falado anteriormente, refere-se à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, que estão localizados aonde? No núcleo de um átomo, ok? Z é o número atômico. Número atômico. E esse número atômico é sempre igual ao número de prótons. Beleza? Quantidade de prótons. A quantidade de prótons é que define quem é o elemento químico. Beleza? Se eu tenho uma quantidade de prótons Z, aquela sempre vai ser aquele elemento químico. Não tem como ser diferente. Tudo bem? E X? X está representando o símbolo do elemento químico. Então vou colocar aqui. Símbolo do elemento químico. Um detalhe muito importante. A primeira letra tem que ser obrigatoriamente maiúscula. Se tiver apenas uma letra, esse símbolo, beleza, é só uma letra maiúscula. Entretanto, se houver duas letras, a segunda letra obrigatoriamente minúscula. Não falei pequena, falei minúscula. Então aqui, por exemplo, um Y minúsculo. A gente não pode, por exemplo, misturar química com geografia, não é? Então, se eu tiver, por exemplo, magnésio, M maiúsculo com G minúsculo. E eu não posso fazer M maiúsculo e um G maiúsculo pequeno, porque senão eu saio da química e vou para Minas Gerais. Olha o queijo. Então, não pode. Letra maiúscula na segunda letrinha fica proibido. Não pode. Eu não vou falar de novo, hein? Não pode, beleza? Senão aparece Minas Gerais, aparece Paraíba, aparece Alagoas, e isso a gente vai deixar para aula de geografia, que não tem no Quimicano Geral. Por enquanto. Vamos lá. Vamos continuar as coisitas aqui. Bom, exemplificando isso daqui. Massa, eu tenho A, que é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Montei uma equação matemática. Eu não tenho diretamente aqui a quantidade de nêutrons. Se eu não tenho a quantidade de nêutrons, uso a matemática e calculo. Se nêutrons está do lado direito, mantém ele do lado direito. E quem está junto com ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, se prótons está sendo somado, ele vai ser subtraído. Ficará então N é igual a A menos P. Ou seja, a quantidade de massa menos a quantidade de prótons, eu tenho a quantidade de nêutrons. Beleza? Então,
Quantos prótons eu tenho? Olha aqui embaixo. O número de prótons está marcado aqui embaixo. Assim como o número atômico, que é sempre a mesma coisa. Quanto de massa eu tenho? Está aqui em cima. Qual é a quantidade de nêutrons que eu tenho, professor? Pega a quantidade de massa, menos a quantidade de prótons, e você tem a quantidade de nêutrons. Opa! Mas está faltando alguma partícula aí, não está não, professor? Tá. Elétron. Os elétrons, eles não estão aqui diretamente. Beleza? Aqui, esse determinado ponto aqui, vou fazer um pontilhado para ficar bem bonito. Bonito mesmo. Aqui. Ó. Esse ponto é um ponto onde a gente coloca a resultante das cargas. Se eu tiver uma quantidade positiva de carga, ou seja, uma quantidade de prótons a mais que quantidade de elétrons, eu vou colocar sinal positivo. Coloco 1 mais, 2 mais, 3 mais, de acordo com a quantidade que tiver de prótons a mais. Porém, se a quantidade tiver de elétrons a mais, ou seja, quantidade negativa maior, eu vou colocar aqui 1 menos, vou colocar 2 menos ou vou colocar 3 menos. Beleza? Nesse exemplo que eu passei, não tem nada. Se não tem nada, significa que a soma de prótons e elétrons vai ser igual a zero. Se é igual a zero, significa que a quantidade positiva é igual à quantidade negativa. Então, se não tiver carga aqui em cima, repetindo, se não tiver carga aqui em cima, eu tenho a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Tudo bem? Vamos lá. Pode apagar? Não, não vou apagar. Tá bom. Exemplo. A. N maiúsculo, A minúsculo. Olha aqui, ó. 23, 11. Beleza. Vamos colocar aqui em cima agora. Quem é Z, A, P, N e E de elétron. Zapne. Zapne. Aqui, ó. Z. Como é que eu sei a quantidade de Z? Ou qual é o número atômico desse átomo aqui de sódio? O número atômico está localizado embaixo. Então o número atômico é 11. Joia? E A? O A está localizado em cima. Então 23. Ah, mas até aí tá fácil. Xiii! E próton? Não tem o P aqui, professor? Não. Mas o número atômico, que é Z, é igual a P. Ou seja, não está diretamente aqui, mas eu sei que Z é igual a P. Então, 11. Professor, mas quando P vai ser igual a Z, professor? Sempre. Sempre. Nêutrons. Pega a quantidade de massa menos a quantidade de prótons. Massa eu tenho 23. Prótons eu tenho 11. 23 menos 11. 12. 12 elétrons. Ops. 12 nêutrons. Elétrons, lembra que eu falei? Não tem carga aqui, ó. Se não tem carga é zero, e se é zero, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, ou seja, 11 prótons. Tranquilo? Vou colocar um outro exemplo agora.
mais da conta. Olha. Flúor, uma letra só, portanto letra maiúscula. Um menos, ou apenas menos, significa que tem uma carga negativa a mais do que positiva. A soma dá um menos. Por isso, vem aqui a carga resultante. Z. Quem é Z? Está embaixo. Está localizado embaixo. Quem está localizado embaixo? 9. Então aqui, 9 é o número atômico do flúor. A. Quem é A? Está localizado em cima, do lado esquerdo aqui. Então aqui é 19. Aê, muito bem. Próton. Quantos prótons tem, professor? Se agora eu tenho uma carga negativa, professor. Bom, nesse caso, eu lembro que eu falei há pouco tempo atrás que sempre a quantidade de prótons é igual ao número atômico, que está localizado embaixo. Então, se o prótons é igual ao número atômico, e o número atômico é 9, eu tenho 9 prótons. Capite? Nêutrons. Eu pego o número de massa menos o número de prótons, ou seja, 10 menos 9, 19 menos 9 é igual a 10 prótons. Lá, 10 nêutrons. 19 menos 9, 10 nêutrons. Agora vai ter uma mudança. Elétrons. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons se não tiver carga. Como eu tenho a carga aqui 1 menos, ou seja, uma carga negativa, significa que eu tenho uma carga negativa a mais. Logo, se eu tenho 9 prótons, eu tenho um elétron a mais. 9 mais 1, 10 elétrons. 10 elétronzinhos aí. Tudo bem? Agora eu vou fazer um exemplo com carga positiva. Será que cabe aqui? Lá, hein? Vamos lá. Olha aqui. Pão de Minas Gerais, pão de queijo. Vou colocar o magnésio aqui. Bom, faltou gente aqui. 24, 12. Vamos arrumar essa porcaria aí, velho. Aí, garoto. Muito bem. Z está localizado embaixo, então quanto dá? 12, isso aí. 12 número atômico. Muitos estão craques já, hein? Olha, aprenderam já tudo isso, hein? Massa, o número de massa está localizado em cima, que é quanto? 24. Muito bem, 24. Número de prótons é sempre igual ao número atômico. Se o número atômico é 12, o número de prótons também é 12. Número de nêutrons, massa menos prótons. Massa menos prótons, eu tenho 24 menos 12. Sem calculadora dá quanto? 12. Beleza. Agora, a quantidade de elétrons. 2 mais. Eu não tenho prótons a mais. O núcleo de um átomo a gente não mexe. Não vai mexer. Quem sofre as consequências vai ser sempre as camadas externas de um átomo. Ou seja, elétrons vai, elétrons vem. Elétrons a mais, elétrons a menos. Prótons não mexe. O núcleo fica intacto. Deixa ele quietinho lá. Tá bom? É só elétrons que vai ter a mais ou a menos que prótons. Se aqui é 2 mais, significa que a soma vai dar
2 mais. Vamos fazer uma soma aqui? Eu tenho prótons, que é carga positiva, e tenho elétrons, que é carga negativa. Aí eu tenho que somar isso. Bom, eu tenho aqui 12 prótons, ou seja, mais 12. Como o elétron é negativo, positivo com negativo dá negativo. Então aqui fica negativo. Menos uma quantidade de elétrons, a minha resposta será a carga. Ou seja, aqui a carga tem 2 mais. Então a soma tem que dar 2 mais. Então, mais 12 menos alguém é igual a 2 mais. Pergunto a você, quantos elétrons eu tenho? Quantos elétrons eu tenho? 10 elétrons. 10 prótons menos 10 carga de elétron é igual a 2 mais. Então, aqui eu tenho 10 elétrons. Tudo bem? Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dá um curtir, ajuda o professor, porque ó, situação, hein? Situação de professor no Brasil não é fácil, não. Tá louco? Ajuda o professor aí, dá um curtir, divulga, inscreva no canal, compartilha, ajuda o professor, pelo amor de Deus. Só para registrar, ganhei uma caneca de uma aluna. Adorei a caneca. Aluna, você sabe quem é você? Ou não? Olha a canequinha. Show de bola, hein? Olha, me inscreva no canal. Um grande beijo no coração de vocês e até mais. Vamos ficar com uma musiquinha então no final. Tchau, gente. Até mais. Futebol clube? Não. É a aluna que me deu a caneca. Beijão, viu? Obrigado. Amei essa caneca. Eu não sei se eu posso divulgar o seu nome. Então fica FC. Você sabe quem é você. Hã? E eu também. Não esqueci não. Tá bom? Grande abraço. Tchau.